Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestre Dinho. Hoje, dia 7 de abril de 2026, horário 5 horas da madrugada, 56 minutos. Já estamos com a invasão na República Federativa do Brasil, supraconstitucional, intertício, a guerra mundial atômica contra células terroristas da Guarda Revolucionária do Irã, dos terroristas globais que se estabeleceram em posições estratégicas no Irã, na América Latina, na América Central, nos Estados Unidos da América, em todos os continentes, África, Oceania, Indonésia, todos eles aparelhados com o mesmo modus operandi. A submissão através do sequestro da população. Então já estamos com o pedido imediato de abdicação do primeiro e segundo escalão e da República Federativa do Brasil, deste impostor, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice Alckmin, os seus ministros, todos já com provas irrefutáveis de fornecimento de pagamentos aos terroristas globais, também situados na ONU. Todo este conglomerado financeiro foi totalmente monitorado e já estamos tomando as medidas para as prisões e também execuções. Vários representantes da Europa, vários representantes na África, todos eles serão levados ao pelotão de fuzilamento. Hoje, dia 7 de abril de 2026. Mandamos as matérias, por favor. Estamos muito agradados com a sua propósito divino do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo e também do Senhor Mohammed, o Todo-Poderoso Senhor Allah, a estabelecer o equilíbrio no planeta. Gratidão, mestre Dinho. Da raça humana, continue a dominar a administração pública global. E eles mesmos estão em guerra atômica nuclear. A Europa faliu. A comunidade do euro não tem capacidade financeira. A Itália tem que sair da comunidade do euro. Não tem como sobreviver. Os generais que se estabeleceram para a proteção dos seus países criaram uma cleptocracia do cartel dos soles. Delivery do tráfico mundial de drogas, a OTAN, onde venderam
armas, munições e dividiram o dinheiro entre esses deliveries do cartel dos soles, que funciona em todo o planeta e que está em guerra atômica nuclear contra os fornecedores da matéria-prima das drogas ilícitas. E não pagaram. Então eles estão em guerra atômica nuclear. Então qualquer obstrução feita no Brasil pelo presidente do Senado Federal, Alcolumbre, alegando que tem que consultar os estudantes, o seu corpo administrativo, a solicitação de parar com os trabalhos é obstrução, é crime em flagrante. Os Estados Unidos da América já se estabelece em toda a América Central, em toda a América do Sul, em toda a América Latina e também a América do Norte, Canadá, Groenlândia. Por estar na defesa dos funcionários públicos que receberam pagamento para submeter o cargo administrativo ao delipêndio dos impostos pagos pela sua população local, ao desvio, ao compadrio destes poucos representantes administrativos que serão exterminados, mortos. Para proceder desta forma, a administração global estipulou 15 anos. Vocês veem que a Ucrânia já leva 4 anos e não trocou presidente. Como também não vai haver troca de presidente numa guerra global nuclear. Então estamos dizendo para vocês que estamos monitorando todo o procedimento, identificando os líderes de cargos que se corromperam e estão sendo levados à prisão. E eles acreditam que vão estabelecer diretrizes através do judiciário, por serem crimes não comprovados pelo descaminho, ou seja, chegou até o cargo dele, ele diz que não recebeu nada, que sumiu o dinheiro, desapareceu no caminho até chegar a ele. Por ser um delito menor de 4 anos, ele responde por um ato administrativo que se perde no julgamento administrativo. Isso não existe mais. E quem colocou essa estrutura
do governo federal do narco-estado Brasil é esse sujeito terrorista, óbito, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu primeiro, segundo e terceiro escalão, que rouba petróleo do Brasil e manda para Cuba para que seja pago as unidades de guerra da Rússia, do narcotraficante Putin, do narcotraficante Xi Jinping, do narcotraficante da Coreia do Norte. E ele alega que hoje ele tem que pagar os juros de 8 trilhões que saem automaticamente do Banco Central para amortizar a dívida, mas esse dinheiro se perde no descaminho e não é paga a dívida. E é feita toda uma triangulação para que esse dinheiro seja encontrado no patrimônio particular dos ladrões qualificados, funcionários públicos de cargos estabelecidos a liberar esse capital. Todo esse dinheiro está confiscado como espólio de guerra. E quem é o proprietário? Quem identificou e que declarou guerra atômica nuclear contra estes elementos. Cortou na própria carne. Estados Unidos da América. E estabeleceu que durante 15 anos a atual administração do senhor Donald Trump, do governo, permaneça ao combate desta prática. Então, recursos tem. E vocês perguntam, e eles estão com esse dinheiro? Não, não estão com dinheiro. Por isso que eles estão a roubar. E não sabem o que fazer. Querem conversar, se reúnem e estabelecem novas formas de roubo entre eles, como o Banco Master, que pegou todos os precatórios do planeta, ou seja, títulos a serem pagos algum dia, quem sabe, se o mundo ainda existir, e que são colocados como se tivessem capital. E eles alegam que pode ser judicializado esse título. Mas esse título, ele existe? Existe. E também existe vários dublês, ou seja, foi impresso 3, 4, 5, 6, 10, 20 mil títulos iguais, com as mesmas assinaturas dos bancos centrais, com a mesma numeração, e é dado de presente aos líderes, presidentes de países, de 196 países, que descobriram que esse título não tem valor.
Eles precisavam de um banco que não poderia ser o banco dos BRICS, porque o dinheiro que entrou na China não sai. Então eles criaram um Master. Então esses títulos de precatórios e pré-precatórios, ou seja, futuros precatórios a serem pagos dos dublês, foi negociado. E agora atingiu o Banco Bradesco, sócio do Comando da Capital, terrorista, sócio do Jorge Soros, do Itaú, que todos eles foram judicializados pelo BRB, alegando que as ações em cautela do Banco Master não podem fazer parte do espólio de delito cometido contra a população global, a população do Brasil e do planeta. E que eles não podem exercer este acautelamento. E estão procurando outro banco, que já encontraram. E que foi objeto de busca e apreensão na quinta-feira, dia 25, dia 26, o flagrante foi no dia 25 e o procedimento federal foi no dia 26, que está abafado, não aparece na televisão. O BMP, em São Paulo. Tudo já com provas, fatos, atos e circunstâncias. E que os gestores desta administração, os que dão a verbação jurídica, é o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Muito me cometeu o sentimento de data vênia, uma magistrada aposentada do Tribunal do Trabalho alegar que o seu rendimento salarial não lhe permite possuir capacidade para comprar um carro, para se alimentar, mas é o mais alto salário pago a todo o magistrado federal, municipal, estadual. Se você, magistrado, procedesse na fiscalização do crime, todos viveriam muito bem, porque o dinheiro teria valor, seria todo ele comedido de impostos que estabelecem a saúde pública, o remédio gratuito, as cirurgias. E hoje em dia, os frascos de urina para realizar
prevenção são relavados por funcionários que não são pagos para proceder dessa forma e que são agredidos e que não receberam salários há mais de 5 meses, com anuência de que futuramente serão pagos. E estes funcionários se corrompem. A venda de órgãos, a venda de óbitos para as funerárias é um crime continuado contra a humanidade. É um crime que o Tribunal Penal Internacional estabelece como extermínio da raça humana. A pena é capital. Então estamos em guerra atômica nuclear. O Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. A China invadiu o Peru. A China invadiu o Chile. Não consegue invadir o México. Não consegue invadir a Colômbia. Não consegue invadir a Venezuela. Por quê? Porque já está tomado. E vão permanecer a administração dos Estados Unidos da América durante 15 anos, com os mesmos gestores otorgados há um ano. Então, nós vamos proceder contra vocês aqui no Brasil. Você dirá, por que você não pegam eles todos e procedem com execução sumária? E você vai colocar quem no lugar dele? Outro que vai querer proceder da mesma forma? Não. Deixa esse que já está identificado e que sabe que se ele continuar, será eliminado. Porque não é contra a ideologia, é contra o resultado. E qual é o resultado? Extermínio da raça humana. Através do fentanil, que é um analgésico que extermina a população. 2% no corpo humano te mata. Você não sente. Você vai fumando na maconha, você vai tomando no teu remédio para dor de cabeça, você vai tomando esse analgésico, ele acumula e você morre. E isso está sendo dado e distribuído pela China. E o que é pior, contaminado, mofado. 10% da população dos Estados Unidos está toda ela contaminada. Então foi colocado esse remédio fentanil como substância letal mundial. Entendeu? Estou sendo claro? Então nós estamos combatendo os exterminadores da humanidade. Se você utiliza a estrutura do governo para o seu enriquecimento e para o extermínio da população mundial, nós chegamos até você e vamos proceder.
Temos 15 anos para isso, 15 anos. Então você, magistrada aposentada que recebe como magistrada aposentada R$113 mil. 113 mil reais. O valor do salário é R$43 mil, que tem que ser deduzido o imposto de renda. Os outros que vinham por debaixo do pano não pagavam imposto de renda, mas você era obrigado a pagar a rachadinha do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal em dinheiro vivo. A cada palestra dos ministros do Pleno do Supremo, todos receberam dinheiro vivo. Dinheiro vivo, não é depósito, é dinheiro na mão, em maletas. E tudo isto com fotos, com áudio, vídeo, contabilidade, tudo, por 60 agências de inteligência, e que fazem um relatório que estabeleceram em toda a América Central, América do Sul, América do Norte, no Oriente e no Ocidente, a intervenção de 15 anos ao combate da guerra atômica nuclear. Vocês acham que vai sobrar alguma estrutura de algum edifício do Irã? Você viu o que aconteceu na faixa de Gaza? Não existe a Palestina, não existe cidadão da Palestina, não tem documento. O nome dele não está lá. São tribos terroristas que ninguém quer. E quem edificou os túneis e quem edificou os imóveis foi a Odebrecht, Nova Honor, que está funcionando agora na África, com a China. Acabou. Alcolumbre, você sabe que você todos vocês, quanto mais tempo demorar, pior. Você antecipa. Entendeu? Então, esse falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva mandou petróleo para que as embarcações da Rússia estejam no porto de Mariel, querendo confrontar os Estados Unidos da América, 123 países do Tribunal Penal Internacional com suas forças de exército, marinha aeronáutica, e você vai dizer, mas eles são submissos ao governo local? Quem disse? Quem disse, meu amigo? Nós estamos com todas as provas irrefutáveis e não tem para onde correr. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu Pix de sobrevivência, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF
510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 55, que é Brasil, 10, que é Rio de Janeiro, e o número do Pix 997420789. Nos ajudem, por favor, para poder sobreviver. Todo o meu capital eu venho combatendo esta Orcrim global. Por favor, vigiem as praias do Oceano Atlântico, porque vão ser invadidas por norte-coreanos, que nós vamos fazer o possível para eliminá-los antes que cheguem nas praias. Mas, se eles desembarcarem, tenha certeza que você vai estar tomando sol com sua família, com seus filhos, e todos serão degolados por este procedimento de terror para submeter o país e trucidar a população a ser substituída pelos seus. Deu para entender? Está entendendo o que eu estou falando? Estamos em guerra atômica nuclear, não é brincadeira. Entende ou não entende? Não tem para onde correr. Ou você muda ou você morre. Estridinho. Hoje, dia 7 de abril de 2026. Horário 5 horas da madrugada, 56 minutos. Já estamos com a invasão na República Federativa do Brasil, supraconstitucional, intertício, a guerra mundial atômica contra células terroristas da Guarda Revolucionária do Irã, dos terroristas globais que se estabeleceram em posições estratégicas no Irã, na América Latina, na América Central, nos Estados Unidos da América, em todos os continentes, África, Oceania, Indonésia, todos eles aparelhados com o mesmo modus operandi. A submissão através do sequestro da população. Então já estamos com o pedido imediato de abdicação do primeiro e segundo escalão e da República Federativa do Brasil, deste impostor, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice Alckmin, os seus ministros, todos já com provas irrefutáveis de fornecimento de pagamentos aos terroristas globais, também situados na ONU. Todo este conglomerado financeiro foi totalmente monitorado e já estamos tomando as medidas para as prisões e também execuções. Vários representantes da Europa, vários representantes na África, todos eles serão levados ao pelotão de fuzilamento. Hoje, dia 7 de abril de 2026. Mandamos as matérias, por favor. Estamos muito agradados com a sua propósito divino do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo e também do Senhor Mohammed, o Todo-Poderoso Senhor Allah, a estabelecer o equilíbrio no planeta. Gratidão, Mestre Dinho.
big bird. Look at all of them coming out. Parachutes everywhere. Dust kicking up. They're landing right by the markers. That's a big bird. Look at all of them coming out. Parachutes everywhere. Dust kicking up. They're landing right by the markers. That's a big bird. Look at all of them coming out. Parachutes everywhere. Dust kicking up. They're landing right by the markers. Em operações suspeitas com fundos da REAG Investimentos. A CPI do INSS teve acesso a mais um esquema de transações usado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para aumentar o patrimônio do conglomerado. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que em apenas 24 horas, Vorcaro teve um lucro milionário. As informações foram confirmadas pela TV Globo. No dia 27 de dezembro de 2023, Vorcaro comprou cotas do fundo Rans 2 a um valor de R$2,5 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, vendeu essas mesmas cotas para o fundo Itabuna a um preço muito além, R$294,5 milhões. Um ganho de quase R$292 milhões. Meses antes, em maio de 2023, Vorcaro comprou cotas desse mesmo fundo, Rans 2, no valor de R$10 milhões. Uma semana depois, vendeu as mesmas cotas por R$160 milhões ao fundo Astralo, ganho de R$150 milhões. As transações trouxeram um lucro de R$442 milhões para o dono do Master. As declarações de imposto de renda enviadas à CPMI do INSS mostram que o patrimônio de Daniel Vorcaro saltou de quase R$3 milhões em 2015 para mais de R$2,5 bilhões em 2024, um aumento de quase 1000 vezes. De acordo com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras obtidos pelo G1, em 2025, Daniel Vorcaro repassou R$700 milhões em ativos do Banco Master para contas em um paraíso fiscal. Cerca de 500 milhões foram transferidos pelo fundo GSR, cujo acionista único é o fundo Astralo. Tanto Rans 2 como Astralo são fundos geridos pela REAG e envolvidos em operações com dinheiro do Master. O Banco Master e a REAG foram liquidados pelo Banco Central e são alvo de investigação da Polícia Federal. A suspeita dos investigadores é que a REAG atuou na estruturação e administração de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro. Aqui no Supremo Tribunal Federal segue aberta até a próxima sexta-feira a sessão virtual da segunda turma. Já há maioria para confirmar a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal e a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro. Um resultado que pode abrir caminho para a negociação de um acordo de delação premiada. A defesa de Daniel Vorcaro e a gestora de fundos REAG disseram que não vão se manifestar. Agora eu quero fazer um comentário. O Brasil inteiro está escandalizado com as informações sobre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Atualmente ele está preso a uma cela de 9 metros quadrados na penitenciária de Brasília. Só que nos últimos anos, a vida do mineiro de 42 anos foi em viagens com jatos particulares pela Europa, Dubai, em festas numa mansão de R$300 milhões em Trancoso, sempre acompanhado de belas mulheres e das personalidades mais famosas e influentes do país. Seria uma rotina inspiradora para qualquer empreendedor, se não fosse um detalhe. A vida de fantasia, segundo a Polícia Federal, era sustentada por golpes contra o sistema financeiro nacional, principalmente aquele golpe que resultou num prejuízo de quase R$52 bilhões aos investidores do banco. Agora, o que isso tem a ver com as suspeitas sobre Nailins? Com exceção dos valores movimentados, muita coisa tem a ver. Essa ânsia de ter um estilo de vida que não combina com o resultado do trabalho sério, essa ânsia virou uma obsessão entre alguns jovens. Eles são influenciados não mais por exemplos de superação honesta, mas por símbolos de status, muitas vezes vazios e frutos de ilegalidades. E só foram descobertos porque a ostentação estava demais.
Ou seja, não basta aplicar golpe, é preciso também passar na cara de toda a sociedade. Ainda bem que eles foram pegos, né? Falta saber se nos dois casos, de Nay Lins e de Daniel Vorcaro, a justiça vai prevalecer. Vamos mudar de assunto. E aí, seus petistas, filha da puta? Vocês não falam nada? Vocês... E aí, seus petistas, filha da puta? Vocês não falam nada? Vocês... E aí, seus petistas, filha da puta? Vocês não falam nada? Vocês... E aí, seus petistas, filha da puta? Vocês não falam nada? Vocês... A base dos penhascos íngremes, com centenas de metros de altura, deveria ser o abrigo mais seguro do mundo. Um enorme labirinto subterrâneo construído ao longo de gerações em estrito sigilo, a um custo de bilhões de dólares e dito ser completamente inacessível. O regime de Teherã acreditava que este projeto, enterrado no coração das montanhas, servia como um escudo perfeito contra qualquer ameaça externa, até que as sombras silenciosas descendo do céu rasgaram aquela armadura de concreto supostamente impenetrável como papel em questão de segundos. Quando as munições mais avançadas do mundo para destruir bunkers perfuraram a escuridão, aquelas redes supostamente inalcançáveis instantaneamente se tornaram um túmulo para seu próprio exército. Além disso, o que acelerou esse colapso histórico não foi apenas o poder de fogo do céu. Foi uma falha fatal de design, uma que ninguém havia previsto, escondida dentro dessas instalações que haviam sido aclamadas como maravilhas da engenharia. Em breve veremos, em toda a sua realidade nua e crua, qual era essa vulnerabilidade inimaginável e como ela transformou essas cidades de mísseis de bilhões de dólares em uma armadilha colossal. A primeira aeronave a aparecer no céu no início da operação foi o bombardeiro B-2 Spirit. Conhecido como o lendário caçador de instalações subterrâneas, essas aeronaves furtivas podem ter mudado o curso dos ataques. Essas máquinas, equipadas com a tecnologia furtiva mais avançada do mundo, são virtualmente invisíveis no radar. Como resultado, as redes de defesa aérea tão elogiadas do Irã foram facilmente contornadas sem deixar rastros. Este bombardeiro, que atingiu seus alvos com total furtividade, causou um grande pesadelo para o mundo subterrâneo do Irã. Já no primeiro dia da operação, ficou claro que a presença do B-2 no espaço aéreo iraniano levaria à destruição de túneis subterrâneos. Essas máquinas impecáveis voltaram sua atenção para os centros mais críticos do país. Os túneis nucleares e de mísseis profundos nas regiões de Fordow, Natanz e Isfahan foram alvos. As cargas pesadas que desciam do céu eram as famosas bombas destruidoras de bunkers GBU-57. Essas bombas pesam 30.000 libras e podem penetrar 60 metros abaixo do solo. No momento em que as bombas atingiram seus alvos, as paredes de concreto, antes consideradas impenetráveis, foram rompidas. O espesso escudo protetor da instalação de enriquecimento de Fordow sofreu danos diante desse poder de penetração inimaginável. Ao mesmo tempo, as entradas dos túneis em Natanz e Isfahan também foram afetadas pelos ataques do B-2. Nos primeiros dias de março, os caçadores silenciosos no céu, os B-2, focaram em novos alvos. Desta vez, instalações de mísseis balísticos reforçadas na capital Teherã, Semnan e Khuzistão foram atingidas. Os B-2 usaram bombas Jordan de 2.000 libras para destruir as entradas dos túneis. Estruturas de suporte vitais foram alvo com precisão milimétrica, uma após a outra. Em apenas 72 horas, um total de 1.700 alvos estratégicos foram atingidos com precisão exata. Além disso, exatamente metade desses alvos era composta diretamente por instalações subterrâneas. Esta onda de bombardeios demonstrou claramente quão rapidamente operações subterrâneas podem gerar resultados. Os efeitos iniciais dos ataques no solo também pintaram um quadro bastante chocante. Toda a atividade militar nas altamente confiáveis cidades de mísseis subterrâneos do Irã diminuiu significativamente. Isso porque as aeronaves bombardeiras dos Estados Unidos, que haviam estabelecido uma superioridade absoluta no espaço aéreo, estavam constantemente em patrulha. Agora, voos estavam sendo realizados continuamente bem acima dessas dezenas de bases de mísseis. No momento em que qualquer lançador de mísseis emergia dos túneis subterrâneos do Irã, ele se tornava um alvo. Essa estratégia impecável eliminou o projeto de infraestrutura do Irã, que havia custado bilhões de dólares, bem diante dos nossos olhos. Relatórios do campo pelo The Wall Street Journal também confirmaram claramente esta situação. O plano de se esconder no subsolo entrou para a história como um erro de cálculo na primeira semana da guerra. Esses equilíbrios em mudança no terreno deram um golpe direto e severo nas capacidades militares do Irã. Os estoques subterrâneos, mantidos em segredo, começaram a desaparecer a uma taxa incrível. Dados de 28 de fevereiro a 13 de março resumem claramente esse colapso.
Durante este período crítico, apenas 585 mísseis puderam ser lançados da frente iraniana. O número de lançamentos de drones permaneceu em torno de 1.500. Embora esses números possam parecer altos à primeira vista, eles na verdade representam um declínio dramático. Isso porque a capacidade diária de lançamento nos primeiros dias da operação era de cerca de 350. De acordo com esses números, os estoques estratégicos de mísseis do Irã diminuíram de 80% a 90% em um tempo muito curto. Os recursos militares disponíveis para uso no campo caíram para níveis arriscados. Além disso, uma parte significativa desse poder limitado restante tornou-se inutilizável. Com o colapso das entradas dos túneis, muitos sistemas foram mergulhados na escuridão. Todos esses dados de campo, na verdade, provam um fato muito claro. Esses túneis, que abrigavam redes de mísseis e drones, há muito deixaram de ser um meio de retaliação para Teherã. As estruturas, construídas ao longo de anos de esforço, perderam completamente sua função. Elas se transformaram em nada mais do que um grande monte de concreto armazenando armas inutilizáveis. No entanto, segundo Washington, era necessário mais. O exército dos Estados Unidos, buscando quebrar completamente a resistência do Irã, refinou ainda mais sua estratégia neste ponto. Uma nova e igualmente eficaz força foi adicionada às operações subterrâneas. Bombardeiros B-1 também entraram em cena para avançar ao longo do caminho destrutivo aberto pelas aeronaves B-2. Imagens capturadas na segunda semana de março sinalizaram a tempestade que se aproximava. Momentos transmitidos da base aérea de Royal Fairford, no Reino Unido, capturaram a atenção do mundo. As imagens mostraram claramente um detalhe crítico no compartimento de armas da aeronave B-1B Lancer. Rampas padrão de lançamento de mísseis de cruzeiro estavam sendo cuidadosamente removidas da aeronave. No lugar desses lançadores removidos, munições muito mais destrutivas estavam sendo instaladas. Bombas JDAM pesando 2.000 libras, capazes de estremecer o solo, estavam sendo carregadas na aeronave. A cobertura da mídia sobre essas preparações foi interpretada de forma muito clara por especialistas militares. A administração de Washington estava se preparando para dar o golpe final nos centros de comando militar do Irã. Como parte deste plano, após os B-2, os B-1s agora apertaram o botão operacional. Estas aeronaves que entraram em campo são, na verdade, forças estratégicas por si só. Elas têm uma capacidade extraordinária de transporte de armas de 34 toneladas. Eles também podem atingir velocidades supersônicas e travarem seus alvos em segundos. Essas aeronaves foram especificamente projetadas para penetrar em bunkers reforçados. Eles funcionam como máquinas de demolição implacáveis contra centros militares. Com a entrada das aeronaves B-1 nas operações, a situação no terreno tornou-se ainda mais grave para o Irã. Túneis escondidos nas regiões de Khorramshahr e Baharestan começaram a ser atingidos com uma intensidade sem precedentes. A destruição causada pelo pesado bombardeio da base de Khorramshahr foi verdadeiramente devastadora. Os edifícios de apoio e os portões de entrada que mantinham as instalações operacionais foram destruídos em segundos. Imediatamente depois, os B-1s apareceram em Baharestan e miraram na infraestrutura de superfície da área. As linhas de túneis profundos também sofreram danos pesados que são quase impossíveis de reparar. Esses ataques de precisão reduziram significativamente as capacidades restantes de mísseis balísticos do Irã. Toda a resistência militar do país no solo foi quase completamente destruída. As bombas JDAM deslizando em direção aos seus alvos a partir de aeronaves B-1 demonstraram um desempenho impecável. Uma única bomba JDAM travada com precisão milimétrica foi um dos pilares desse sucesso. Essas bombas podem colapsar instantaneamente as entradas dos túneis graças às suas capacidades de penetração. Esse colapso impede que os mísseis armazenados dentro vejam a luz do dia novamente. Enquanto as instalações se tornam inoperantes, o inventário de bilhões de dólares dentro também é completamente inutilizado. Essa tática militar torna as tão aclamadas cidades de mísseis do Irã virtualmente inutilizáveis. No entanto, neste ponto, a mesma pergunta ecoa nas mentes de especialistas e estrategistas militares. Como esses túneis, anunciados como as estruturas mais seguras do mundo, se tornaram alvos tão fáceis? Para encontrar a resposta a esta pergunta, precisamos examinar as características estruturais das instalações que o Irã construiu. Esses projetos, construídos com orçamentos enormes, na verdade, continham falhas importantes. As tecnologias de guerra moderna não foram levadas em consideração no design dessas estruturas, que foram apresentadas como maravilhas da engenharia. Eles continham fraquezas estruturais e extremamente mortais que não eram aparentes do lado de fora. Na verdade, a estratégia subterrânea do Irã era um projeto estatal muito antigo que vinha acontecendo há gerações. As bases dessa lógica foram estabelecidas durante os anos difíceis da guerra Irã-Iraque. Com o passar do tempo, essas estruturas foram continuamente ampliadas para proteger o programa nuclear do país. Esses complexos, conhecidos como cidades de mísseis, foram esculpidos no coração de montanhas acidentadas.
Os túneis foram projetados para atingir profundidades de 80 a 100 metros abaixo do solo. As estruturas eram notáveis não apenas por sua profundidade, mas também por seu concreto de ultra alto desempenho. Com sua arquitetura labiríntica, foi projetado para servir como um escudo contra qualquer tipo de ataque aéreo. Foi construído com desvios a cada 50 metros para amortecer os efeitos de uma possível explosão. Em vez de eixos retos, consistia em passagens extremamente complexas e difíceis de navegar. As entradas foram projetadas em forma triangular para evitar a detecção aérea. Essas entradas foram habilmente ocultadas nos pontos mais escondidos das encostas das montanhas. Por trás de todo esse esforço de engenharia havia um único objetivo estratégico. O objetivo era ocultar completamente mísseis críticos de ataques aéreos e vigilância avançada por satélite. No entanto, por mais profundas que essas estruturas fossem no subsolo, eram sistemas que dependiam da superfície. É precisamente aqui que começou o primeiro grande erro do Irã. Embora os corpos principais dos túneis estivessem a metros de profundidade, as entradas que os conectavam ao mundo exterior estavam na superfície. As bombas guiadas de precisão dos Estados Unidos entraram em ação precisamente neste ponto. As estruturas de superfície, que eram claramente visíveis, foram detectadas em segundos e destruídas uma a uma. O segundo movimento crítico, cortar a conexão com a superfície, foi direcionar as rotas de acesso e os sistemas de ventilação. Os sistemas de ventilação, que serviam como as linhas vitais das instalações, foram destruídos por bombas caindo do céu. O colapso dos sistemas de suporte de vida acabou com qualquer chance de sobrevivência para o pessoal nos túneis profundos. No entanto, o verdadeiro fator que acelerou esse colapso e entrou para a história como o maior erro foi algo completamente diferente. Essas redes secretas poderiam ser facilmente expostas por drones e aeronaves de vigilância dos Estados Unidos. Não importava o quão bem o regime iraniano se escondesse no subsolo, ainda estava sujeito à superioridade de inteligência. As coordenadas exatas das entradas dos túneis foram imediatamente determinadas com precisão milimétrica. Imagens de satélite de alta resolução monitorando o mundo do espaço estavam em operação. Veículos aéreos não tripulados deslizando silenciosamente pelo céu detectavam instantaneamente até o menor lançador. Esse fluxo de dados instantâneo facilitou muito o trabalho dos caças. Assim que os lançadores emergiam dos túneis, eram imediatamente alvejados e neutralizados. Enquanto isso, à medida que as operações se aprofundavam, outra realidade emergente do campo tornava a situação ainda mais crítica para Teherã. O Irã não estava apenas armazenando mísseis e veículos aéreos não tripulados nessas instalações secretas. Alvos muito mais críticos estavam escondidos nos recantos mais sombrios dessas redes cuidadosamente ocultas. As fontes mais perigosas do programa nuclear, que ameaçavam o mundo inteiro, também estavam abrigadas aqui. A instalação de enriquecimento de Fordow era essencialmente a sede dessa capacidade nuclear. Construída a 100 metros de profundidade no coração da montanha, a instalação abrigava 1.044 centrífugas. Esta instalação mantinha estoques de perigoso urânio enriquecido. Junto com Fordow, os complexos em Natanz também estavam no centro das atividades de enriquecimento nuclear. É precisamente por isso que os Estados Unidos e Israel elaboraram uma estratégia multifacetada visando essas instalações. Os ataques foram o resultado de um planejamento meticuloso, muito além de uma simples campanha de bombardeio. O primeiro passo da estratégia envolveu bombas GBU-57, lançadas de aeronaves B-2. As estruturas vitais no interior das instalações nucleares foram diretamente alvejadas e atingidas. A segunda fase do plano foi selar completamente as entradas dos túneis, tornando o acesso impossível. Ataques de bombardeio pesado foram realizados nesse contexto. Explosões massivas podem ter causado danos significativos aos estoques de urânio no interior. Relatórios do Instituto Hudson, baseados em fontes de campo, também confirmaram isso. De acordo com o relatório, como resultado das operações, o regime só pode acessar urânio através de um ponto extremamente estreito e restrito. O que tornou essa situação ainda mais grave para o Irã foi a vulnerabilidade de sua defesa aérea. Os sistemas de defesa aérea, que custaram bilhões de dólares, têm sido inúteis até agora. Os bombardeiros militares dos Estados Unidos não enfrentam obstáculos no espaço aéreo. Os bombardeiros pesados B-2, B-1B e B-52 circulam livremente como se estivessem no próprio quintal. Este domínio indiscutível dos Estados Unidos nos céus prova todos os fatos. As redes de túneis altamente confiáveis do Irã estão agora em um estado tão desamparado que não podem ser protegidas de bombas destruidoras de bunkers. Esta doutrina de instalações subterrâneas, onde nenhuma precaução funciona, tem sido um desastre para Teherã. Este movimento está rapidamente se tornando o maior e mais caro erro da sua história. Trabalho interminável e orçamentos massivos foram completamente desperdiçados. As lendárias cidades de mísseis, antissímbolos de poder, agora se tornaram a maior fraqueza do Irã. Essas instalações, antes consideradas inacessíveis do lado de fora, tornaram-se alvos abertos.
Elas não ofereceram resistência contra as aeronaves bombardeiras mais poderosas do mundo. Olhando para o cenário dos próximos dias, a situação parece muito mais sombria para o Irã. As operações aéreas conjuntas estabelecidas pelos Estados Unidos e Israel nos céus provavelmente continuarão sem interrupções. As linhas finais de túneis contendo mísseis, drones e urânio também devem ser completamente neutralizadas. No entanto, as implicações não se limitam a isso. O colapso desses túneis não é apenas uma derrota militar local para o Irã. Também pode significar o fracasso do famoso eixo de resistência que o regime de Teherã tem espalhado pelo Oriente Médio há décadas, porque essas instalações, localizadas a metros abaixo do solo, não eram apenas fortalezas defendendo o Irã, eram também o principal centro de abastecimento e comando para uma vasta rede de procuradores que se estende do Iêmen ao Líbano. Agora, esta artéria principal foi completamente cortada. Os grupos armados por procuração do Irã na região não podem mais esperar por aqueles envios críticos de mísseis e drones de Teherã. Isso ocorre porque o número de munições que podem ser enviadas foi muito reduzido pela destruição desses túneis subterrâneos. As marinhas dos Estados Unidos e da OTAN, patrulhando o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, podem começar a sentir os efeitos dessa interrupção logística. Pode haver uma queda significativa no número de drones suicidas ou mísseis balísticos antinavio aparecendo nos radares todos os dias. Os aliados globais de Teherã podem ter receio de gastar seus últimos estoques restantes, já que não há novo suprimento no horizonte. Isso parece ser o início de um voo cego geopolítico para o regime iraniano. No entanto, o perigo não está totalmente superado. O Irã poderia usar seus mísseis balísticos e drones restantes para criar um ambiente de risco regional até que sejam esgotados. É aqui que surge um cenário muito diferente. É tudo ou nada. Os Estados Unidos poderiam aumentar as operações para destruir os túneis subterrâneos do Irã, abrigos e até todas as suas capacidades militares acima do solo. Isso significa que o processo será prolongado. No entanto, Washington argumenta que, ao final desse processo, encontrará um rival cuja capacidade de causar crises regionais foi neutralizada em vez de um Irã perigoso. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Quando as operações terminarão? Os Estados Unidos podem realmente esgotar completamente os recursos militares subterrâneos e acima do solo do Irã? Não se esqueça de compartilhar suas opiniões na seção de comentários. Apresentado por TGN. Obrigado por nos escolher. Noticia del momento, amigos. ¿Quién me puede decir qué es lo que está sacando el país de Irán de una base militar que tiene debajo de montañas? Esto parece como un misil nuclear, gente. Esto se está saliendo de control. Por favor, pido sus oraciones para que esto no continúe más. Noticia del momento, amigos. ¿Quién me puede decir qué es lo que está sacando el país de Irán de una base militar que tiene debajo de montañas? Esto parece como un misil nuclear, gente. Esto se está saliendo de control. Por favor, pido sus oraciones para que esto no continúe más. Noticia del momento, amigos. ¿Quién me puede decir qué es lo que está sacando el país de Irán de una base militar que tiene debajo de montañas? Esto parece como un misil nuclear, gente. Esto se está saliendo de control. Por favor, pido sus oraciones para que esto no continúe más. Bomba agorinha. Tragédia na família Moraes foi confirmada. Relatório da FAB incrimina ministros do STF. Olhe no que deu. O casal Moraes viajou, no mínimo 8 vezes, segundo a Folha de São Paulo, com aviões de empresa do Vorcaro. Agora aparece, o Globo está dando os registros de entrada naquele terminal de aviação executiva que fica um pouco antes da chegada ao Aeroporto Internacional de Brasília. Então, eles registram a entrada de uma autoridade. Bomba agorinha. Tragédia na família Moraes foi confirmada. Relatório da FAB incrimina ministros do STF. Olhe no que deu. O casal Moraes viajou, no mínimo 8 vezes, segundo a Folha de São Paulo, com aviões de empresa do Vorcaro. Agora aparece, o Globo está dando os registros de entrada naquele terminal de aviação executiva que fica um pouco antes da chegada ao Aeroporto Internacional de Brasília. Então, eles registram a entrada de uma autoridade. Ao vivo do momento em que esse homem vai sendo retirado de dentro da viatura, a advogada vai tentando colocar um pano no rosto dele. Vocês vão acompanhando o momento em que ele vai saindo de dentro da viatura, vai sendo colocado para dentro da delegacia com a materialidade levada pelo policial militar. Os policiais vão cumprindo a sua missão, uma missão que hoje ela foi brilhante, né? Pelo menos aproximadamente 500 quilos de materialidade, essas materialidades que estão sendo colocadas ali na parede, pelo menos 7 fuzis. 7 fuzis, essa é a informação que nós temos. Como vocês vão vendo,
Olha só o armamento pesado, ó. Olha o armamento pesado que vai entrando dentro da delegacia nesse instante. Vai entrando um forte, olha só a quantidade de armamento, e é um armamento pesado, armamento bélico, armamento de guerra que vocês vão acompanhando, chegando aqui dentro do primeiro DIP na área central de Manaus. Olha, mais um armamento aqui, mais armamentos, são armamentos pesados, hein? Olha só a quantidade de armamento e droga, um belíssimo trabalho hoje da Polícia Militar, vocês vão acompanhando em tempo real, Polícia Militar na rua, tentando trazer um pouco de sossego e paz para a população manauara, coisa que ultimamente tem sido muito complicado, mas vocês vão vendo os policiais que de forma indesistível vão tentando fazer ali a sua missão. Vocês vão acompanhando o momento em que os policiais vão preencher toda a mesa, para você ter uma ideia. A quantidade de arma pesada, isso aqui não é 22 não, isso aqui não é um armamento pequeno, não é um armamento leve, é um armamento pesado, é um armamento invejado por todos aqueles que estão no crime, mas que hoje o crime organizado teve um grande prejuízo. O suspeito está ali na parede, o oficial conversa com ele, mais materialidade. Mais materialidade vai sendo retirado de dentro desse carro branco. Mais materialidade, mais viaturas vão chegando. Quando a gente pensa que acabou, mais chega. Olha aí, vocês vão acompanhando que vai ficando cada vez mais movimentada a frente do primeiro DIP. Mais armamento vai chegando, mais materialidade, vocês vão acompanhando nesse momento. Foi uma grande apreensão da Polícia Militar que vocês vão acompanhando nesse instante. Para você ter uma ideia da importância dessa apreensão, que até o próprio comandante da Polícia Militar ele se encontra aqui nesse instante. Vocês vão vendo que os policiais militares têm dificuldade para tirar toda essa materialidade de dentro das viaturas. Haja vista, são muitas, como vocês vão vendo, muitas materialidades. Os policiais hoje estão suando a camisa porque é algo pesado, como vocês vão vendo, ó. Situação complicada que vai acontecendo aqui no primeiro DIP. Situação fica tensa por conta da quantidade de armas e quantidade de drogas. Vocês vão acompanhando os policiais que estão hoje trabalhando como carregadores, velho, mas é um carregamento altamente prejudicial para a população, que vai saindo de circulação. Polícia Militar vai fazendo o trabalho. Você imagina o centro da cidade de Manaus, a quantidade de pessoas drogadas e a quantidade de pessoas que ainda vão se drogar para chegar num estágio como aquele que vocês veem, um estado de zumbi, de vegetação. Vocês sabem como é maligno, como é maléfico as drogas na cidade de Manaus e o quanto de pessoas que morrem por conta do tráfico, por conta das drogas. E aí os policiais militares estão na rua para tentar para tentar amenizar o índice de criminalidade, o índice de violência e também, obviamente, retirar as armas que acabam ali tirando vidas, trazendo terror para a população, e as drogas que vai provocando a dependência de muitos jovens, muitas crianças, inclusive cidadãos. Vocês vão vendo ali o trabalho da Polícia Militar, que é feito de forma diuturnamente, incansável, e agora nesse instante, olha como ficou ali o salão ali do primeiro DIP, repleto de uma mercadoria do mal, uma mercadoria maléfica. São aproximadamente quase que meia tonelada de materialidade e uma quantidade de drogas bastante pesada. Olha, e ainda tem mais, hein? Ainda tem mais. Agora vocês vão vendo essa imagem que vai ficar perdurada, porque vocês vão vendo ali os policiais fazendo ali uma fila, praticamente uma do lado do outro, para tentar retirar agora as drogas de pequeno, que estão armazenadas em pequenos tabletes. Drogas que estão armazenadas em pequenos tabletes. O primeiro DIP com uma movimentação intensa nessa quarta-feira, uma movimentação intensa aqui no primeiro DIP, por conta da quantidade de drogas que foi apreendida e pelo menos sete armamentos pesados. A gente vai ver se a gente consegue mais depois. Eu acredito que o policial, o comandante, ele vai falar conosco para nos dar um norte, para nos dar uma orientação do que de fato aconteceu aqui. Mas vocês vão vendo que é muita droga, velho, muita droga. Pelo menos esse veículo aqui, a outra viatura, olha aí, essa imagem aqui do policial entrando com essa quantidade pilhada de drogas. E aí tem uma dificuldade ali dos policiais trabalharem, mas vocês vão acompanhando em tempo real aqui
as nossas imagens, ainda falta chegar aqui uma embarcação. Segundo informações, uma embarcação tem um envolvimento crucial nesse quesito. Eu acredito que essa materialidade estaria nessa embarcação. Vocês vão acompanhando o momento em que os policiais vão fazendo um trabalho, como o Rum falou aqui, um trabalho formiguinha, porque olha só a quantidade aí, ó, que vem com o policial, a quantidade de drogas que ele vai tirar. Tudo isso aí ia se espalhar por toda a cidade de Manaus, sobretudo pelas áreas periféricas, pela área do centro. Ia viciar crianças, jovens, ia viciar cidadãos, aqueles que vocês veem como zumbi andando pelas ruas. Esse é o material que vai resultar em mais pessoas viciadas, perambulando, andando pelas ruas do centro da cidade, jogadas. Vai se materializar em pessoas sendo assassinadas, sendo esquartejadas, pessoas sendo assassinadas por causa disso aí. É esse o motivo pela qual muitas pessoas amanhecem esquartejadas, amanhecem bandadas pelas zonas periféricas de Manaus e até pelas zonas centrais, como vocês vão vendo. Diga-se de passagem, esse armamento, essa droga, foi apreendido na área central, uma das áreas considerada vermelha, mas que a Polícia Militar, na tarde de hoje, fez uma grande operação, inclusive com a presença de helicópteros da Polícia Militar, que chamou a atenção de populares. A gente acabou guardando essas imagens via WhatsApp, achamos essas imagens via WhatsApp, onde mostram o helicóptero sobrevoando a área central, e tivemos ali também a informação de que os policiais militares fizeram o seu melhor, inclusive até trocaram tiros para apreender essa grande quantidade de drogas, como vocês vão vendo. Vocês vão acompanhando tudo em tempo real, tudo aquilo ali, ó, na parede, senhoras e senhores. Tudo aquilo ali na parede é droga, né? Tudo aquilo ali na parede é droga que os policiais estão fazendo ali, estão arrumando, vai cobrir o banner, do primeiro DIP, para você ter uma ideia, né? É tanta droga que está chegando a cobrir ali metade do banner do primeiro DIP. Hoje os policiais, de fato, não só porque correram, mas porque trabalharam no pesado para tirar a quantidade de drogas de circulação. Vocês vão acompanhando o momento em que existe aqui os policiais da Força Tática que se fazem presente aqui para fazer a escolta dessa materialidade. Força Tática no local ali, tem outra viatura da Força Tática, enquanto que os outros policiais estão aqui retirando essas drogas que ficou faltando de dentro desse furgão. Polícia Militar do Estado do Amazonas, no primeiro DIP, vocês vão acompanhando essa mega ocorrência, é uma mega ocorrência. Não é todo dia que vocês vão vendo aí, não é trouxinha não é trouxinha que foi apreendido, foi uma grande quantidade expressiva de drogas que foi apreendida e está agora nesse momento aqui no primeiro DIP com a quantidade assustadora de armamento pesado, armas longas, com carregadores, a quantidade de drogas, e o banner do primeiro DIP quase que sendo coberto devido à quantidade de drogas que foi apreendido hoje na tarde dessa quarta-feira. Daqui a pouco eu vou voltar com um resumo de toda essa situação que aconteceu agora à tarde no centro de Manaus. Vou buscar mais informações, mais detalhes, para a gente voltar e trazer essas informações para os senhores. Até daqui a pouco. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais, 4 letras, mais. Indica o que acontece, para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre.
E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.